Será que apertei no certo? Oi. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Deixa eu avisar o pessoal que começou. Ah, tá. Que calor desesperador, gente. Socorro. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Me ajeitar. Meu Deus. Ajeitar aqui o fone para poder ouvir vocês melhor. Aqui. Tá. Esperar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, para a gente dar continuidade, né, às discussões do livro da Silvia Alane, que hoje a gente vai falar, então, da identidade social e da consciência de si. Deixa eu tirar aqui meu apagador, porque acho que hoje eu vou usar o quadro também. Jéssica, acho que teu áudio está aberto. Dá inclusive para ouvir barulho de fundo. Acho que dá. Não sei se é ventilador da tua casa, alguma coisa. Jéssica, teu áudio está aberto. Pronto. Consegui aqui ajeitar. Gente, então, como eu sempre faço, né, o tempo que o pessoal vai entrando, eu vou fazendo, né, a gente vai relembrando um pouco do que a gente falou na semana que vem para discutir a temática de hoje, né? Então, hoje a gente vai finalizar a perspectiva da Silvia Alane dentro da psicologia social. Claro que vocês veem que nesse livro ela traz várias temáticas, mas aí a gente tem se focado nos pontos principais, né? Assim como a gente viu lá dentro da perspectiva do Haroldo Rodrigues, né? A concepção de psicologia social. A gente viu na semana passada, a partir da Silvia Alane, essa construção, né? Primeiramente, dessa relação que ela faz de psicologia e psicologia social, falando um pouco, né, dessa compreensão de psicologia social, então, sempre buscando entender os processos sociohistóricos relacionados a essas relações, a essas interações, como diz o Haroldo Rodrigues. E aí a gente viu, então, na sexta-feira, o segundo capítulo, quando ela começa a falar de como nos tornamos sociais, né? Em que ela vai abordar principalmente, né, a compreensão, primeiro, de que no processo de aquisição da linguagem, determinadas palavras possuem sentidos, conceitos que estão carregados de concepções culturais, né? Que a gente fez até aqui o exercício
em que eu escrevi no papel a palavra preto, preta, né? Então, é uma palavra, quando a gente vê a partir da linguagem, de todos os seus significados, está atravessado por várias concepções sociais e culturais, e que são produzidas nessas relações com os outros, né? Que foi o que a gente falou na semana passada, na sexta-feira passada. Então, a gente viu, quando a gente fala como nos tornamos sociais, a gente viu inicialmente essa perspectiva dos outros, ou seja, o que é que essa sociedade, essa relação de nós enquanto indivíduos, enquanto sujeitos, nesse contexto social, como é que essa relação vai produzindo, né, construindo o que ela vai chamar de papéis sociais, né, que foi o que a gente terminou, então, discutindo na aula passada, na sexta-feira, né? Então, quando a gente discutiu aqui, deixa eu abrir aqui, aumentar o zoom. Então, quando ela vai falando desses outros, né? A gente foi discutindo, falando sobre todas essas concepções e trazendo também o ponto principal aqui da concepção de papéis sociais, né? Que a gente fez aqui um exercício de tentar compreender. Ah, tá, tudo bem, Jéssica, mas dá para. Depois eu vi que dá para eu desativar aqui o som também. Para a gente conseguir compreender, então, como é que se produzem aquelas normas, aqueles valores que inicialmente a gente acredita que são naturais ou que sempre existiram, mas que estão relacionados nessas relações, né, entre nós, né, entre eu e os outros, e nesse processo das relações, das interações, essas normas, esses valores vão sendo construídos, né, socialmente, com determinados padrões, né? Desde o que vai ser aceitável até o que vai ser punido enquanto lei jurídica mesmo, né? E a partir dessas concepções, o mouse que está aqui, a gente viu a própria concepção, então, de papel social, dos papéis sociais, né? Então, cadê? Fugiu aqui, não, tá. Então, quando a gente fala, né? Então, cada grupo social, né? Em cada grupo social, nós vamos encontrar normas que estabelecem, que regem essas relações entre os indivíduos. Algumas são mais sutis, outras restritas a certos grupos, como consideradas de bom tom, outras são mais rígidas, né? Outras são consideradas imperdoáveis, se desobedecidas, até aquelas que se cristalizam em leis, né? Passíveis de punição por autoridades institucionalizadas. Que foi aquilo que a gente deu vários exemplos, né? Inclusive os exemplos em relação a fazer xixi na rua, não fazer xixi na rua, né? O que vai ser mais discriminado, recriminado, aceito, desde os nossos padrões de vestimenta, dos nossos padrões estéticos, até os nossos modos de ser no mundo, né? E essas normas, né, esses valores sociais, vão construindo, então, papéis sociais, né, que ela vai falar aqui. Então, essas normas são o que basicamente caracteriza os papéis sociais. Que aqui ficam... Oh, meu Deus, aqui eu não consigo marcar como eu marco no outro formato do Adobe, né? Que fica realçado. Então, que mostram que esses papéis sociais, então, né, como é que a gente definiria? Né? A gente consegue até fazer um diálogo lá com aquela concepção de estereótipo do Haroldo Rodrigues. Mas aqui é entendendo que os papéis sociais, então, são características que são atribuídas a determinadas pessoas que compartilham de uma mesma situação, de um mesmo contexto, de uma mesma experiência, entre aspas, porque a experiência é muito única, né? Como, por exemplo, o que ela traz aqui, né? O exemplo do papel de pai e o papel de mãe. Então, exatamente, Lina. Até a concepção a gente vai falar disso em identidades sociais, né? Identidade social.
a concepção, a maioridade muda dentro do padrão de alguns estados, em alguns países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados já é considerado, acho que a maioria até dos Estados Unidos, 16 anos já é considerado maioridade, né? De repente, em outros contextos socioculturais, a maioridade já é considerada com algum rito de passagem específico daquela cultura, então com 14 anos, com 15, né? Isso vai variar e a gente vai perceber que tem a ver com contextos socioculturais, né? E que vão criando, então, normas também que vão delimitar características a grupos de pessoas que compartilham aquela mesma situação, aquela mesma característica que não é individual, mas é que socialmente é atribuída. Como, por exemplo, o papel de pai e o papel de mãe, né? Que a gente fez aqui até um exercício no Google, né? O que se fala, o que se entende como papel da mãe, né? O papel do pai. E essa concepção de papel, então, é o que ela vai chamar de papéis sociais. Por que papéis sociais? Porque é um papel que é atribuído socialmente àquelas pessoas que estão compartilhando, por exemplo, da situação de terem tido um filho ou uma filha. Né? Então, aí vai se construir normas, valores que vão sendo atribuídas a essas pessoas, que vai se dizer, olha, então o papel social da mãe é doar toda a sua vida, como a gente viu aqui, né? O papel da mãe, a gente fala muito sem falar o social, mas na verdade a gente está falando de papel social. Qual é o papel da mãe? Ah, o papel da mãe é doar a sua vida, mudar o seu tempo, é a razão de ser dela vai ser ter um filho. E qual é o papel do pai? Ah, é ser um provedor. Né? Então, por que eu estou retomando isso? Para a gente entender a concepção de identidade social. Que aqui ela até fala assim muito superficialmente, mas eu vou colocar alguns apontamentos no quadro para ficar um pouco mais claro. Então, na medida em que temos, né, dentro da perspectiva da Silvia Alane, os papéis sociais, que a gente poderia dizer que são rótulos, estereótipos, né? Só que ela vai discutir um pouco para além. Por que não dizer, professor, então a mesma coisa do estereótipo do Haroldo Rodrigues? Não exatamente, porque o Haroldo Rodrigues vai falar de estereótipo enquanto características semelhantes, características deslocadas a pessoas que não necessariamente são semelhantes entre si, mas estão lá compartilhando de uma mesma situação, de uma mesma vivência, enfim. Mas o que a Silvia Alane vai discutir, ok, o papel social do pai e da mãe é atribuído a partir dessas normas e valores que vão ser atribuídas àquelas pessoas que tiveram um filho. Né? Mas como é que se constrói esse papel social? Da onde veio esse papel social do pai e da mãe? Né? E aí por isso que ela vai dizer, por isso que a gente tem que entender os aspectos culturais, porque o que é denominado como papel social da mãe no Brasil não necessariamente vai ser o mesmo papel social denominado para os aborígenes, né? Não necessariamente vai ser o mesmo papel social relacionado, atribuído a uma determinada tribo indígena da nossa região amazônica, né? Então, ela vai tentar dizer, então a gente tem que entender o contexto cultural daquele papel social atribuído, né, a essas pessoas, e também entender de onde veio, de onde surgiu, foi do nada, foi determinado biologicamente, ou tem um aspecto sócio-histórico. Né? Por isso que diz, a perspectiva da Silvia Alane vai falar do aspecto sócio-histórico, que é para entender ao longo da história do papel social da mãe brasileira, por exemplo, que vai ter uma especificidade, porque a história do Brasil é uma, quem foram as influências culturais no Brasil, né, que migraram e atravessaram essa construção desse papel social da mãe na atualidade, por exemplo. Casamento, Lina, exatamente. Exatamente, Lina. Isso que você está falando no chat não só em algumas tribos, que a gente fala de tribo e aí é muito amplo, né? Pode ser tribos da Amazônia, tribos da Mata Atlântica, enfim, né? Mas também na própria sociedade medieval,
europeia, né? Se tem essa discussão da estética, da beleza, né? Nos quadros de determinados momentos históricos, em que o desenho, a pintura, né? Porque ainda não era um desenho nem era uma fotografia, a pintura das mulheres bonitas, né? Eram mulheres que hoje vão ser denominadas como gordas, como gordinhas, né? De quadril largo, de seios fartos, né? Que tinha essa concepção também de que eram mulheres mais belas porque elas eram boas provedoras, porque elas tinham as ancas largas, né? Que eram denominações também, mas querendo ou não, ligadas a uma visão da mulher só como reprodutora, né? O tamanho dos quadris e gordas por serem bem nutridas, exatamente, né? Então, em alguns períodos históricos, exatamente, saudável. Para a gente ver esse exemplo, Lina, é até interessante para a gente ver que a gente sempre fala, como a gente falou muito do exemplo aqui de pai e mãe, né? Que vai falar do exemplo de gênero, vai atravessar a questão de gênero, vai atravessar a questão de maternidade e paternidade, mas a própria concepção de saúde ao longo da história, e está aí a psicologia social da saúde, muda, né? Então, uma atividade, uma prática, uma alimentação e uma estética corporal que era considerada saudável num determinado momento da história, hoje já não é mais considerada, ou vice-versa, né? É porque eu estou puxando a maioria dos materiais pelo meu e-mail, mas até eu abrir aqui, enfim, pode demorar um pouco, mas tem uma propaganda de uma revista, eu também uso esse exemplo em identidades sociais, que a gente começa a falar do que é identidade social, enfim, da disciplina do quinto, né, que vai ser a disciplina de vocês semestre que vem. Que é uma propaganda de uma revista de 1940, da década de 40, e mostra discute, né, esses padrões de beleza. E a gente nem está falando de muitos séculos atrás, de Idade Média, nada disso. A gente está falando do século XX, na década de 40. Ou seja, a gente não tem nem 100 anos atrás, né? Se a gente está na década de 20 do século XXI. E aí, na época ainda não tinham fotos, então a publicidade era feita por desenhos, né? Tinha os desenhistas, que eram os publicitários, que faziam os desenhos, enfim. E era uma propaganda publicitária de uma pastilha para desenvolver saúde na mulher, né? Então, deixa eu ver se eu consigo achar enquanto eu vou explicando para vocês. Essa pastilha do Dr. Bacalaol, é uma coisa assim. Eu teria que entrar no meu Drive. Bora ver se eu consigo aqui. Para vocês verem, vou dizer, não, é só um exemplo aleatório que a professora está dando e enfim. Só que a internet está meio... Vamos seguindo, então, que aí depois eu mostro para vocês essas imagens. Vou ver se eu trago essas imagens, que às vezes demora um pouco aqui. As enzimas, atualmente vão ser as enzimas. Mas eu gosto sempre de mostrar a imagem para não parecer que é uma coisa fictícia, né? Que a gente está falando de um mundo paralelo, de algo que não existe, enfim. Quando a gente fala nesse contexto de produções, né, sócio-históricas, do que vai ser denominado como um padrão social e como papel social, a gente vai ver que a própria concepção de saúde está relacionada. Então, tinha lá, para você obter saúde, consuma as pastilhas do Dr. Bacalaol. E aí tinha o desenho de duas mulheres. Então, veja a mulher do canto esquerdo. Ela está pálida, flácida, triste e decaída. Era assim, são os termos que tu fica até, vamos dizer assim, chocado, né? Está pálida, triste e decaída. E ela está em cima de uma balança, né? O desenho dela é em cima de uma balança lá, pesando 7 quilos a menos. Nesse contexto, observamos que, né,
ela está magra, pálida e com aspecto doentio. Então, ser magra naquele momento era simbolizar um aspecto doentio. Veja ela após o consumo das pastilhas do Dr. Bacalaol. Aí era a mesma mulher desenhada em cima de uma balança, né, pesando 7 quilos a mais, dizendo: olha como agora ela está forte, saudável e possui carnes firmes e sólidas. Essa era a descrição. Estou tentando entrar aqui, mas parece que travou aqui no meu drive. E isso vai evidenciando. Isso era uma propaganda de 1940, bem ali, né? A gente nem está falando de um contexto histórico tão diferente. De repente, a gente até ouviu das nossas avós que a gente tinha que comer bem para parecer saudável, né? Não, tá comendo muito pouco, tá muito magrinha, tá com cara de doente, né? Então, essa concepção de saúde também vai mudando ao longo da história e vai atravessando determinados papéis sociais do que é ser uma mulher saudável, do que é ser um homem saudável, do que é ser uma criança saudável, né? Do que é um alimento saudável, inclusive. Aqui a internet não rolou, gente. Vamos voltar então pro. Estou clicando aqui. E aí, bora ver. Se daqui a pouco voltar, eu consegui entrar eu consegui entrar no Drive, mas não está entrando na minha pasta. Quando eu clico na pasta, ele não consegue carregar. Não sei se é alguma coisa, enfim. Vocês me cobram para a semana que vem eu trazer essa imagem. Sumiu tudo. Não, mas é porque eu estava tentando entrar. Eu acho que é porque ele interrompe o compartilhamento quando eu abro uma outra janela. Que eu estava tentando entrar pelo Google. Pois é, então, voltando para esse exemplo, né, que a Lina está trazendo, esse conceito de beleza, ele também muda ao longo da história, né? E por diversas questões, que vão ser sociais, culturais. Então, lá na década de 40, ser uma pessoa saudável, uma mulher saudável, de carnes firmes e sólidas, que é surreal a descrição que eles colocam, né, na propaganda, era ter 7 quilos a mais. Né? Tanto que eles vão descrevendo: observe o pescoço arredondado, né? O quadril mais largo. Olha só o que faz as pastilhas do Dr. Bacalaol. Depois de você consumi-las, você vai ser uma mulher saudável, porque você vai estar com carnes firmes e sólidas, né? Você vai ter um pescoço mais arredondado, enquanto a outra tá, né? A mesma mulher antes de consumir a pastilha estava lá muito magra. Pode falar, Raíssa. Não, professora, desculpa, eu ia abrir o bate-papo. Ah, tá. É porque apareceu aqui, Raíssa levantou a mão. Mas o que ela quer que eu fale? Tá, Ok. Então, nessas, né, concepções, a gente vai vendo que essa concepção de ser saudável também muda. Ah, professora, mas também mudam as tecnologias, mudam os estudos biológicos, bioquímicos, né, as enzimas, como disse a Lina aí no chat, enfim. A questão é como a gente se apropria disso. E aí a gente vai pensar já nas identidades sociais. Então, se a gente for falar qual é o papel social de uma modelo, né? Pensando assim, padrões de beleza, de estética, enfim. Então, a gente tinha, na década de 90, então, as modelos dos desfiles de moda, né, e da publicidade de moda tinham que ser extremamente magras, porque elas tinham que ser literalmente um cabide para mostrar a roupa. Uma realidade surreal, né, que não tem a ver com um padrão de normalidade, né, do cotidiano, né? Ao mesmo tempo, a gente observa que nesse processo existe também, por esse padrão social de magreza enquanto sinônimo de beleza, né, vários outros processos de sofrimento psíquico se desenvolvendo, como a bulimia, a anorexia, né? Ou seja, porque essa visão corporal do vai se alterando. Claro que não é causa e efeito assim, é só para a gente ir refletindo de discussões dentro da própria psicologia, para a gente pensar o que de social
está influenciando, está lá dizendo, não, você tem que ser magra, para você ser bonita, você tem que ser magra, para você arranjar um namorado, um homem, enfim, né? Ainda tem essa construção das relações amorosas para as mulheres, como se, para as mulheres héteros, né, que não, eu tenho que mudar minha vida para eu, né, como se a mulher só pudesse se realizar através de um relacionamento amoroso. Então, esses exemplos vão evidenciando o quanto que isso vai atravessando esses processos de identidade, né? Quando vai se construindo um papel social, né? Qual é o papel de uma modelo? É desfilar, né? É estar no mundo da moda. E qual é o padrão? Tem que ser muito magra, né? Tem que ter lá seus traços semelhantes a traços europeus, que hoje em dia isso foi sendo contestado, já nos últimos 10 anos para cá. Né? Como a gente já vê a campanha da Dove, por exemplo, né? Que vai falar mulheres reais. E aí tem mulheres de todos os biotipos, vamos falar assim, corporais, né? Ou seja, não quer dizer que para ser para divulgar um produto tem que ser aquele padrão de beleza, né? De uma mulher dentro de um padrão quase europeu, branca, dos olhos claros, com cabelo liso, muito magra, enfim, sempre de uma determinada faixa etária, voltando para a questão aí da idade, né? Ah, tem que estar lá entre seus 20, 30 anos no máximo, mas não pode, né? O público não pode saber que tem 30, tem que estar sempre com aquela cara jovem, de juventude, enfim. E aí vai se reproduzindo, né? Vai se produzindo e reproduzindo essas concepções de beleza, de saúde. Então, olha, ser uma pessoa saudável tem que fazer atividade física e tem que ser magra. Se for gorda, naturalmente, hoje em dia, uma pessoa gorda é doente. Alguém fez o exame de sangue naquela pessoa para saber se ela tem algum tipo de... Não, mas tem várias predisposições. Mas tem uma série de pessoas consideradas magras que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm triglicerídeos, colesterol, enfim. Né? Então, de que forma esses padrões vão se construindo e vão construindo papéis sociais, ou seja, como é que eu tenho que me exercer o meu papel de ser mulher no mundo, já que a gente falou dessa questão da beleza e das mulheres, né? Para ser reconhecida socialmente como uma pessoa de valor, né? Uma pessoa de destaque, que consegue até determinados empregos em decorrência do seu padrão estético, né? Para você ver como as coisas vão sendo construídas. As mulheres girafas, né, são aquelas que usam as argolas no pescoço, não é isso? Essa tribo. Um outro exemplo do quanto isso mexe com o físico. Sim, né? Porque aí vai ser um referencial de beleza, né? Parece que quanto maior o número de argolas que elas conseguem colocar no pescoço, elas são consideradas mais belas, ou tem algum um referencial dentro da cultura delas também, né? Em relação a isso. Exatamente, exatamente. Ou seja, umas morrem quase sem comer para poder entrar no padrão estético, e as mulheres girafas literalmente morrem se tirarem os arcos. Ah, tá, eu tenho poucas informações, Lina, até tu pode falar um pouco mais, né? Desse exemplo da tribo Karen. Na verdade, a etnia que é a Karen, né? A tribo é Caiã. Ah, tá, é Ela porque eu li como estava escrito, tribo Karen, por isso que eu... botei tribo Karen, mas Karen é a etnia delas. A tribo é a Caiã. Elas têm a beleza, né? Conforme cada arco que vai colocando e também de acordo com a idade. Só que também não é só isso. A força da mulher, a importância dela da tribo também está de acordo com o papel social dela, as responsabilidades dela lá dentro dessa tribo, de acordo com a quantidade de argola que ela tem. Só que como elas vão alargando, elas não criam nenhuma estabilidade no pescoço, não vai criando, não vai criando osso, não vai crescendo o osso da coluna. Então, se elas tirarem as argolas, elas literalmente morrem porque elas quebram o pescoço. Sim, porque elas estão com o pescoço totalmente imóvel, né? Então não Aí fortalece a parte muscular, a parte óssea,
que a gente está constantemente fortalecendo Aí isso também me divergência. lembrou uma outra questão que era a cobrança das mulheres. Isso já era no Oriente, só que eu não lembro, se bem que elas também são, só que eu não lembro qual parte. Isso é muito atrás, quando eles usavam aquelas sapatilhas muito apertadas, As porque gueixas, que são, porque não podiam ter o no pé grande, Japão. então não era uma questão de beleza. E aí eu lembro que ficava os dedos tudo quadrado, né, e indo para baixo assim. Então, Exata. dependendo da cultura, as mulheres sofrem muito. E aí, só que não é tão só cultural, até as coisas que são comuns ao nosso dia a dia, nós que somos globalizados, somos considerado cosmopolita, porque não é, Uhum. né? Nós somos, principalmente o Brasil, que tem uma miscigenação de culturas muito grande. Aí eu até citei depois a barba, né? Isso influencia Ah, muito. sim, você estava falando aqui. Então, tipo, tem coisas lá que é cultural deles, tem a explicação deles, mas e a nossa explicação como cosmopolita, de aceitar essas coisas assim, disso influenciar muito, causar sofrimento psíquico, em questão de beleza, e isso mexe não só com a beleza, mas também na nossa posição social, porque a gente julga as pessoas de acordo com como elas se apresentam Exatamente. também, né? Exatamente. Talvez eu veja uma pessoa com barba, assim, todo com o rosto parece que limpinho, porque foi no clínica estética, opa, eu me interesso. Diferente de uma pessoa que vem magrela, com o cabelo espetado e uma falha na sobrancelha. Então, então até o julgamento social também influencia muito em relação a essa beleza. Um influencia no outro. E, Exatamente. e aí vem uma Pode falar. cultura até de bairro e familiar, que, tipo, transcende muito. Exatamente, que é o que a gente vai falar discutindo essa concepção das identidades sociais também, né? Como é que a gente se descreve? A gente tem falado, né, aqui nesse primeiro momento, ela fala do papel social. Então, o papel social são esses padrões construídos socialmente, né, do que é dito de como você deve agir, né, enquanto pai, mãe, homem, mulher, psicóloga, né, a psicóloga, o papel social da psicóloga é cuidar dos outros, então, e ela tem que estar sempre calma, ela tem que ser uma pessoa zen, né, ela não pode se irritar. Acho que está fazendo psicologia, como é que está brigando, né? Se cria também, né? Esses papéis sociais. O que é ser um bom trabalhador, o que é ser uma pessoa desempregada, então qual é o papel do desempregado e quais são os Nós discursos. passamos por isso. Quer ver? A gente mesmo faz um estereótipo de psicólogos, de como eles devem se comportar e até como eles se vestem dentro da própria abordagem. Tem umas brincadeiras que a gente fala, o pessoal da CP, aqueles hippies lá, que tá tudo de boa, assim. Até isso tem O aquela coisa. Dioclínio é a psicanalista, né? Aquela que está toda arrumada, chique, Então fina, a mas gente cria sóbria. estereótipos. Dioclínio é a psicanalista, né? Então a gente cria estereótipos até dentro das profissões, e dentro das profissões, no nosso caso, como tem as abordagens, também acaba se estratificando. E aí a gente percebe a pequenez de tudo isso, né? E esquece de ver a individualidade. Mas isso tudo também tem a força do social, do grupo social. Então, Isso, que vai sendo atravessado, né? Então, é exatamente esse o ponto. Então, no momento, por que a gente está falando do papel social? Para a gente entender de que forma isso atravessa a construção da nossa identidade. Então, quando eu me apresento como Amanda, né? Então, vou dizer, estou me apresentando, oi, eu sou a Amanda, eu sou psicóloga. Pronto, já tenho um papel social aí que já se espera de mim enquanto psicóloga, enquanto profissão, né? Ah, então psicóloga, então é uma pessoa super legal, é uma pessoa que não se irrita, né? Se for da CP, então se pensa, pronto, ela é da CP, ela jamais vai dizer um não, ela não pode contrapor nada, porque tem que aceitar incondicionalmente. As pessoas vão construindo essas visões, né? E isso vai permeando também um processo de construção da identidade, não só da minha identidade profissional, mas da minha identidade enquanto pessoa. Por quê? A gente vai pensar, então, mas em que momento, quando ela questiona, né, mais lá na frente, né, aproveitando para a gente já fazendo o link com a identidade social. Então, aqui, né, e a pergunta que sempre ocorre é, e a individualidade? Né? Então, em que momento a Amanda é a Amanda? Né? Ela está para além de ser a psicóloga Amanda, né?
Afinal, que características peculiares, e aquelas características peculiares de cada indivíduo? Afinal, se nós apenas desempenhamos papéis, tudo que se faz tem uma determinação social. Então, se a gente só estou desempenhando o papel de psicóloga, estou desempenhando o papel de professora, estou desempenhando o papel de mulher nessa sociedade, estou desempenhando o papel de mulher branca nessa sociedade. Então, se tudo, né, são papéis, tudo vai estar permeado por uma determinação social. Onde ficam as características que individualizam cada um de nós, né? Então, não existem, né? Claro que existem. Deixa eu subir aqui, que quando eu dou o page up, ele pula. Aí a Silvia Lani tenta dizer assim, então a resposta é mais ou menos, porque a gente tem uma individualidade, mas a gente está sempre meio que cerceado por esse contexto social. Ela é uma relatividade relativa, né? Ela é uma relatividade relativa, foi ótimo. Ela é uma liberdade relativa, né? Que ela vai dizer, então, você pode se casar com quem quiser, desde que seja com João. Ela faz uma brincadeira, uma analogia. Em outras palavras, podemos falar, né? Podemos fazer todas as variações que quisermos, desde que a gente corresponda a esses padrões com mais ou menos oscilações, diferenças, né? Mas que a gente mantenha aquele padrão, aquele papel social que se espera. Então, por que se tensiona tanto isso, né? E hoje a gente vê muito dessas discussões, porque se constrói, então, o papel social da mulher preta, da mulher negra. Onde é que ela vai estar na mídia, na novela, no cinema, na publicidade? Na publicidade não existia publicidade principalmente, como a gente falou agora no início, de cosméticos, moda, enfim, não existiam mulheres negras, eram sempre mulheres brancas, né? Então, qual é o papel social da mulher negra? É aparecer, então, apenas como a empregada doméstica, a babá das crianças, na novela, no filme, né? Nunca é a protagonista. E hoje dessas discussões, a gente já vê ainda muito pouco, né? Mas em determinadas marcas, publicidades que tentam questionar e dizer, não, gente, realmente, olha, a gente começa a desconstruir o olhar e a reconstruir, vamos dizer assim. A gente começa a estranhar, acho que é isso que você estava falando ali, né? A gente tem esse olhar de... pode falar. Eu ainda vejo uma outra questão, tipo, da parte do individualismo. Por exemplo, não é porque eu sou negra que eu tenho a obrigação de segurar uma bandeira. Talvez eu já tenha adquirido a minha liberdade individual, que é tão grande que eu só quero ter paz. Eu não preciso dessa discussão, eu não preciso... Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, seja lá ele qual for, eu estou aqui respeitando o seu espaço, seja lá qual for, respeite o meu. Não é obrigado também você ter, sei lá, ela pode ser vista como feminista, ou então o homem negro também. Então, tipo assim, já não... eu vejo assim, eles já tiveram tanta cobrança durante a história, já foram tão abusados, e agora que de fato eles têm a nossa liberdade, eles têm a liberdade deles, sim. A gente ainda continua cobrando, eles ainda têm que ficar lutando com coisas, né, pequenas que a gente ainda está errando muito em relação a ele. Eu falo a gente porque eu sou branca, mas assim... Sim, eu também ainda escorrego então, muito, né? então eu falo a gente, poxa, qual é a hora que a gente vai deixar eles estarem quietinhos lá e eles mesmos terem a liberdade individual de não mais precisar lutar por nada, entendeu? Então eu já vejo assim que que a gente tem que aceitar até que eles não precisam mais lutar. Até aquela hora, né? Eu acho que é exatamente minha. isso. Que eu tenho esperança que disso vai chegar, que a gente vai parar de ter racismo e preconceito de todas as ordens. Mas às vezes eu acho que a gente está até no movimento oposto, sabe? Gente, a gente estava num caminho, parece que a gente retrocedeu, voltou para a Idade Média. Assim. Uma situação legal, assim, que eu falo, que ali demonstrou muito mais do que qualquer tipo de maturidade. Que foi quando estavam numa daquelas brincadeiras, né, justamente para falar de cor, e uma pessoa estava sentada e falou, tu não vai te defender, tu não vai defender tua raça? Tipo, a pessoa olhou assim, sabe, abriu a mãozinha assim, tipo, quê? Eu não tenho nada a ver com essa conversa, eu tô aqui de boa, tô aqui assistindo o jornal, seja lá o que for, tô aqui escutando a minha música. Vocês não estão falando comigo, vocês não estão falando de mim, vocês estão... Então,
eu achei muito legal, porque mostrou o quanto ele era maduro em relação àquilo. Não estava nem aí, os outros que estavam perdendo tempo ali. Então, é bem legal. Aí eu acabo olhando até mais pro lado também individual, que eles não precisam ficar nessa constante luta, né? Eu Tadinho. acho. Pode falar, Lina. Não, acabei. Assim. Raíssa, agora tu levantou a mão mesmo ou foi sem querer? Raíssa? Não sei se tu levantou a mão ou foi tentar abrir o chat e levantou a mão. Aqui apareceu, levantou a mão. Mas tu... A mesma coisa, professor. Foi a mesma coisa. Tá, qualquer coisa tu abre o áudio e pode desculpa, perguntar. mas eu Que aí eu acho que tá já sei. Mas isso que tu está falando, Lina, eu acho que tem algumas questões que a gente tem que tomar um cuidado. Existe uma necessidade de ainda ter essa discussão em pauta sobre o racismo? Sim, porque a gente vê que o racismo é estrutural, né? E às vezes a gente não percebe porque a gente está num contexto de privilégio branco, né? De sermos Não, brancos. mas eu concordo. Mas ao mesmo, Eu mas só ao fico. mesmo tempo, pode falar, pode falar. Tipo assim, eu concordo. É uma questão que a gente tem que, de fato, ainda batalhar em cima dela. Eu tô falando mais assim de não ter que. Eles não terem a obrigação. Eles não terem a Sim, obrigação, sim, né? de ser uma coisa que tem que estar sempre sendo incitada, Na luta, de tipo, e de se aí fala isso. posicionar. Teve até um exemplo que eu estava dando numa outra aula, que eu acho que compõe com isso que tu está falando. Por quê? Eu vou aproveitar para a gente pular logo para a identidade social, né, para a gente ir discutindo, e trazer essa questão que tu está colocando. Então, aonde a gente se identifica, né, falando de identidade, esse processo não só de identificação a um determinado grupo social, a esses padrões socialmente determinados, né, e até onde esses processos de identificação são individuais ou são meio que impostos socialmente, né? Que é isso que ela diz assim, é mais ou menos, porque é um movimento dialético, né? Uma coisa está acontecendo sempre, é um processo, está sempre acontecendo, né? Por quê? Por que entender, então, a questão dos papéis sociais? Quando a gente entende a questão dos papéis sociais, né? Deixa eu entrar aqui nesse último parágrafo antes dela falar da identidade social. Viver em grupos, né, permite o confronto entre as pessoas e cada um vai construindo o seu eu nesse processo de interação, né, que a gente está falando. Então, a gente tem as formas de a gente lidar com esses discursos, enfim, com o processo de interação desde do grupo micro, vamos dizer assim, que é o familiar, né, o primeiro grupo social ali, até um grupo um pouco maior da escola, até a gente falar de uma sociedade, que são esses discursos que já circulam através do micro também, né, através desde a família. Então, viver em grupos, a gente está em confronto, não confronto no sentido de conflito, mas confronto no sentido, né, de apropriação, de construção, que nesse processo cada um vai construindo o seu eu, né? Como ela diz, nesse processo de interação, inclusive, ela usa o termo interação, através de constatações de diferenças e semelhanças entre nós e os outros. É nesse processo que a gente vai desenvolvendo a nossa individualidade, a nossa identidade social e a nossa consciência de si mesmo. Então, se a gente for pensar, a gente tem uma questão dos papéis sociais, né? Como é que esses papéis sociais são construídos? São os discursos sociais que vão dizer como eu, Amanda, uma mulher branca, professora de psicologia, ou seja, tem vários tópicos, vocês estão vendo que tem várias descrições, vários adjetivos que são pautados em um papel social, né, do que se espera de mim enquanto mulher, um papel social de gênero, enquanto professora, né, um papel social profissional, enquanto professora de psicologia, enquanto psicóloga, então também um papel social profissional, enquanto branca, enquanto uma mulher branca, como é que socialmente eu sou reconhecida, como é que eu tenho acesso a espaços, lugares e profissões e cargos, né, pelo fato da minha cor, enfim. Então, nessa descrição está permeada a minha identidade, né? Mas vai dizer, tá, professora, mas tem coisas que então que são sociais. A gente só começa a construir essa identidade nesse processo social já num determinado momento. Ou não,
Porque a gente já nasce com uma primeira identidade que é denominada, que é determinada socialmente, desde antes do nascimento, que a gente falou na aula passada, que é a questão de gênero. Né? Então, no momento em que eu acabei de nascer no mundo, ainda nem sou necessariamente uma pessoa consciente, né? Porque as minhas estruturas neurológicas, enfim, vão se desenvolver após o meu nascimento, eu já estou inserida numa identidade de gênero, que é uma identidade social, né? Que vai lá dizer o que é ser mulher. Então, vou lá na ultrassom ou no exame de sexagem, né, dos exames de sangue hoje, desde os 3, 4 meses de idade lá, se for pelo exame de sangue, olha, uma menina. Então, já se produz toda uma construção de uma identidade. Quem vai ser aquela menina? O que ela vai gostar? O que ela vai usar? Os brinquedos que ela vai ter? A cor do quarto, né? Então, lá no meu processo de desenvolvimento, desde criança, eu estou lá ouvindo o que menina pode e o que menina não pode. O que ela vai brincar, o que ela não deve brincar. Com quem ela deve se relacionar, com quem ela não deve se relacionar. Né? Então, essa primeira identidade, ela é uma identidade social, porque a gente vai estar dentro de um contexto cultural que vai dizer o que é ser mulher e o que é ser homem, o que é ser menina e o que é ser menino. Né? E que vai também delimitar pela faixa etária, o que é ser uma menina de 10 anos, o que é ser uma mulher de 30 anos. Né? A gente vai vendo até as diferenças de denominação. Então, é nesse tópico que a gente vai ver essa relação de identidade social e papel social. Então, só para ficar um pouco mais claro, né? Antes da gente entrar nesse tópico, para a gente entender essas relações. Então, papel social, a identidade e a identidade social que emerge desses dois conceitos, tá? Deixa eu botar aqui no quadro alguns pontos para ficar um pouco mais claro. Eu não vou conseguir ouvir vocês, porque eu acho que eu vou ter que tirar... Não, acho que... vou ter que tirar o fone, que ele é um pouco curto, tá? Mas aí vocês podem dar um feedback com a mãozinha, enfim, se vocês estiverem me ouvindo ou tiver ruim o áudio. Deixa eu só abrir aqui. Estão conseguindo me ouvir? Dá para ouvir bem? Fica melhor. Tá bom, obrigada, Joel. Então, quando a gente fala de papel social, né, a gente viu essa concepção de papel social na aula passada, né? Então, um papel social, deixa eu aumentar mais para cá, fica mais de frente. Então, quando a gente fala de papel social, o que a gente viu? A partir, claro, da Silvia Lane, tá, gente? A gente está trazendo o referencial da Silvia Lane, tá? Que ela está denominando de papel social, né? Então, como é a construção do papel social? Então, o papel social são as características, né, atribuídas ao que eu vou usar de maneira didática bem genérica, as caixinhas, né, quando a gente diz assim, tem uma caixinha que diz o que é ser mãe, vamos usar aí os exemplos que ela traz no livro, né, o que é ser pai, o que é ser filho. Aí eu vou trazer aqui o que é ser psicóloga, psicólogo e assim sucessivamente, né? O que é ser paraense, né? Então, o que é ter nascido no Pará? E aí a gente fala Pará, no Pará é enorme, mas infelizmente se generaliza também essa visão, ou seja, o papel social do paraense, da pessoa que nasce na Amazônia, né? O que ela tem que exercer, né, enquanto papel social, sendo uma pessoa que nasceu na Amazônia, tem que proteger a natureza, tem que ter consciência ambiental, enfim. Esses termos vão estar ligados, então, a uma construção, né, a uma produção discursiva da linguagem a partir da sociedade. Né? Então, aqui a gente está falando de sociedade. Né? Então, quando a gente fala... Deixa eu só apagar aqui para poder aparecer. Então, o papel social está
articulado com os discursos sociais que vão construir esses estereótipos, essas características atribuídas a determinadas pessoas que compartilham, né, de situações semelhantes. Né? Ser mãe, ser pai, ter um filho, ser pai, enfim, ser psicóloga, etc. Quando a gente fala, então, de identidade, né, então a gente depois tem a questão tática. Isso aqui é o que a sociedade fala, como a gente tem que agir, né, no mundo, né, dentro de um ser homem e mulher, por exemplo. E o que é a identidade? Então, a gente vai ter também, dentro desse contexto, dentro dessa discussão, então tá, tem a sociedade dizendo como eu tenho que agir no mundo enquanto mulher, por exemplo, mas eu tenho a minha identidade. Né? Como é que eu lido com essa discussão toda? Né? A identidade, ela então é individual. E aqui a gente está falando do campo do indivíduo. Então, é aí que a gente vai ver que vai ter esse diálogo entre indivíduo e sociedade. Né? Quando se fala tanto nas ciências sociais, não só na psicologia social, a relação indivíduo-sociedade. Como é que acontece então, o estudo da psicologia social, das ciências sociais, né? É estudar o social, mas se a gente for pensar o que é o social, mas é estudar a sociedade, é estudar a interação do indivíduo com a sociedade. O que a Silvia Alane vai dizer é, nessa produção dessa relação, né, a nossa identidade não é só individual. Por isso que ela vai falar, vai criticar a psicologia em geral. Ela vai dizer, ao longo da história da psicologia, a gente ficou olhando só para isso aqui. E a gente esquece que isso aqui tem muita influência desses papéis sociais que vamos atravessar. Né? Que lá eu mal nasci e eu já estou inserida no mundo que diz qual é o papel social de ser mulher. Vou botar aqui em cima, pronto. Qual é o papel social de ser mulher? E lá uma criança que nasceu, o que biologicamente vai ser chamada de homem, vai dizer qual é o papel social, então, do menino, de um homem. Né? Nessas discussões dos papéis sociais, como é que isso atravessa a minha identidade? Existe, não, é tudo muito individual, ou o próprio sofrimento psíquico está articulado com essa denominação social de como eu tenho que agir no mundo enquanto mulher. E a partir daí, então, se discute a chamada identidade social. A nossa identidade social, ela é esse diálogo, né, entre a minha individualidade, a minha subjetividade e esses discursos sociais que vão produzindo normas, valores, padrões, com como eu tenho que me identificar e como eu tenho que agir no mundo, como é que se espera, né, que uma mulher aos 30 anos, né, deva agir, que uma mulher aos 20 anos, a gente vai ver aqui o caso da Silvia Alane vai dar como exemplo, né, a menina, quando você vai perguntar, quem sou eu? Aí ela, eu tenho 17 anos, eu faço isso, faço aquilo, enfim. Quando a gente vai descrevendo, né, vão ter coisas que podem ser pessoais, individuais, sou tímida, né? Gosto de ouvir música clássica. Ok, isso é uma questão que pode ser individual, mas pode ser que isso esteja atravessado por um discurso social, dependendo da região, do local que eu nasci, né? Não só da região enquanto cidade, mas os atravessamentos de classe, por exemplo, né? Então, de repente, lá, uma pessoa nasceu em uma classe social alta, cheia de a sua família, seus pais, enfim, né? Seus amigos são extremamente intelectualizados, só frequentam a ópera, né? Vão para São Paulo para assistir à Orquestra Sinfônica de São Paulo e tudo mais. E aí a pessoa diz, mas eu sou apaixonada por brega. Eu gosto do bregoso, entendeu? Eu quero mesmo, aonde eu me divirto, né? Indo para um bregão que eu possa dançar e me acabar de dançar. Isso é
uma especificidade individual, né, da sua identidade, porque ela gosta quanto música, por exemplo. Sim, mas de repente, quais são os discursos sociais que vão atravessar aquela família e vão dizer, o que está acontecendo? Você não tem um gosto musical refinado, que também vão permear a concepção que existe em músicas num conceito hierárquico do que é música boa, do que é música ruim. Né? Então, as músicas das camadas populares são ditas como músicas ruins, né? Também vão estar sempre permeando nesse jogo de construções entre os discursos sociais e a nossa individualidade. A questão aí é, quando ela vai falar de identidade social, é exatamente pensar o que tem de social na minha identidade, né? E aí não é que a gente tem aqui, pronto, agora vou anular e para em crise existencial, depois dessa aula nem serei mais quem eu sou, né? Mas na verdade é pensar como é que isso dialoga, inclusive com as minhas crises existenciais, vamos chamar assim, né? Das devidas aspas. Quando eu naturalizo um comportamento, quando eu naturalizo uma determinada relação social, quando eu tento, e aí eu vou trazer esse exemplo da Guina, me encaixar em um determinado padrão, seja de um ponto ou de outro, por exemplo, né? Então, eu vou ter mulheres que vão buscar se enquadrar sempre, né? A gente vai ver nas nossas relações sociais, mulheres que vão sofrer para se enquadrar nesse modelo de mãe, no papel social da mãe brasileira, né? Dentro desse papel construído de que eu tenho que doar minha vida, eu tenho que parar tudo, né? Minha vida mudou completamente, existe toda, né? E aí eu vou sofrer porque eu tenho que viver em função desse filho, viver em função dessa família, eu anulo todos os meus desejos, todas as minhas perspectivas a partir daquele momento. Porque eu estou numa luta da minha construção, aí, do meu processo, né, da minha identidade, que eles vão chamar de identidade, né, mas da minha subjetividade, para corresponder a essas expectativas sociais, desse papel social que a sociedade diz que eu tenho que ser enquanto mãe. Né? E aí eu vou ter esse contexto. Eu também posso tensionar um outro conflito, que vai ter outras discussões, outros movimentos, e aí vão ter vários movimentos, por exemplo, dentro do feminismo, que infelizmente as pessoas reduzem o feminismo somente ao feminismo radical, e o feminismo tem várias discussões dentro dele, mas que vai ter um feminismo extremamente radical também, que vai dizer que nem se relacionar com homem você não pode mais, se você for uma verdadeira feminista. E vai ser uma vertente do feminismo radical. Né? E aí vai dizer, olha, casamento é uma produção capitalista para nos submeter às relações de subjugação do patriarcado e tudo mais. Ok, é importante a gente ter essa consciência do que a gente está pensando e vivenciando, sofrendo, em decorrência dessa palavra casamento. A gente está tentando se encaixar nesse padrão, ou a gente está, né? E aí eu tenho que transformar a minha identidade. Não, eu só vou ser uma mulher realizada se eu me casar, porque o casamento é que dá estabilidade. Ou ao mesmo tempo eu digo, não, eu não concordo com nada disso, eu concordo com essa vertente mais radical do feminismo, e eu acho que casamento é uma falácia, é uma furada, enfim. Mas o que eu também estou considerando como casamento? Aí, de repente, eu me apaixono por alguém e tenho vontade de casar. Seja, não precisa ser o casal oficial, né? O casar de ir no cartório, de ter uma legislação. Mas de estabelecer uma relação conjugal a dois no mesmo teto, de ter uma família, seja uma família biológica ou adotiva. E aí eu começo a ficar tenso, não, mas isso daí é tudo uma grande, né? Como é que agora eu estou tendo vontade de fazer isso, se eu sei que, na verdade, isso é um grande processo social capitalista que nos insere um padrão, né, patriarcal de subjugação? A questão é como eu me dobro sobre isso. Isso é uma escolha, né? Isso está sendo uma escolha consciente, né? Eu quero morar com essa pessoa e agora eu tenho vontade de ter um filho, uma filha com ela, seja biológica, seja adotiva. Mas eu não posso, porque eu estou dentro de um outro movimento que é radical, que não pode, que eu vou ser excluída, vou deixar de ser considerada uma feminista, porque eu
resolvi morar com alguém, me relacionar, e ter uma vida, e ter uma família. Então, essa é a grande questão. Como é que esses discursos podem se atravessar das duas formas? Construindo, sabendo que eu estou inserida numa sociedade que determina um determinado papel social, que é ser mulher, né? E a minha identidade está lá sempre atravessada e conscienciada nesse processo, né? De, olha, se você é mulher, você tem que casar e ter filhos, você tem que casar e ter filhos, a família é mais importante que o trabalho, deixe de trabalhar para cuidar dos seus filhos, né? Mas até que ponto isso está sendo uma escolha, por um momento, por uma fase, ou isso está sendo, não, eu vou anular os meus desejos porque todo mundo fala que a mulher só é feliz se ela fizer aquilo. Então, eu acho que entra um pouco nisso que tu estava dando como exemplo, Kina, dessa discussão, desses vieses dentro dos diferentes movimentos, principalmente agora que a gente tem essa tensão, né, essa dicotomia tão grande entre movimentos extremistas de ambos os lados, e tem muitos movimentos que não são tão extremistas, estão debatendo essas questões, né? Mas a gente tende a olhar para os dois extremos e a generalizar esses movimentos a partir desses dois extremos, né? Então, as pessoas acham que ser feminista é ser, vamos agora todo mundo matar os homens, excluir os homens da face da terra, e vamos ser somente nós mulheres. E não é isso, né? Vão ter autoras que vão defender um radicalismo maior, outras que já vão rediscutir, outras que vão discutir dentro do feminismo a questão das masculinidades, que a gente até falou, da paternidade, que foi até mudaram a data, né? Vai ser hoje aquela divulgação do evento que eu falei para vocês. E vão pensar e refletir sobre esses aspectos. Então, é tudo uma questão que nem a abordagem da psicologia, né? Aonde a gente se afina mais? A gente pensa que a psicologia é um grande, não. Todo mundo fala a mesma coisa, tem a mesma linguagem? Não, isso vai mudar dependendo da área da abordagem que a gente está discutindo, né? E cada um vai ter uma visão do ser humano. Uma visão, inclusive, de identidade, de individualidade, de personalidade. Né? Na psicologia social, vai ser sempre o que ela vai chamar de identidade social, é como é que a gente está, pensando e entendendo que a produção da nossa identidade está atravessada por um discurso social. E aí a gente vai ver, né, semestre que vem tem uma disciplina que é só, né, identidades sociais e relações intergrupais. Então a gente vai ver que a identidade social é aquelas identidades que nos circulam, né, que nos atravessam, vamos dizer assim, a partir desses parâmetros sociais. Então, quando eu acabei de nascer, né, nesse mundo, eu já estou atravessado pela identidade de gênero. Que aí já vem, que essa menina é menina, então ela já vai ter que escolher essa ou essa profissão, né? Ela vai ter que, vou comprar boneca, o quarto vai ser rosa, vai ser lilás, né? Ela vai ter que usar lacinho na cabeça. Então, já está atravessado. E desde criança está lá ouvindo, né? Na escola, olha, qual é teu namoradinho? Teu príncipe encantado, né? Coisas nesse sentido. Deu para entender melhor, gente, essa relação? Essa concepção, então, a identidade social como um resultado, vamos dizer assim, um resultado dessa relação entre identidade e papel social. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu ver aqui no bate-papo, que vocês trouxeram algumas... Ah, estava abaixo. Oh, poxa. Ficou muito baixo, gente. Olha que eu estava meio que gritando aqui, né, para poder ouvir. Acho que é porque estava um pouquinho... Tá. E bom que deu para ver a imagem também, né? Então, aqui é o desenho. Tá. Aqui, ela vai falar da identidade social falando a partir... Aqui a gente vai dissecar, então, a partir do que ela vai trazer como exemplo, né?
quando a gente fala, né, o que nos caracteriza como pessoa na nossa sociedade, de uma maneira geral, é é o que respondemos quando alguém nos pergunta quem é você. Né? Então, e aí é só a gente refletir um pouco que ela faz essa provocação. Então, procure responder um pouco dessa questão antes de continuar a leitura. Né? Quando alguém pergunta quem é você, que características, né, você vai relatar, né, ou você vai pensar sobre. Que bom, todo mundo diz que antes, que na verdade é o contrário, Lina. Joelson, deu para ouvir pouco, né? Eu berrando aqui, mas tudo bem, dando um monte de exemplo. Depois de fazer psicologia é até fácil falar quem sou eu. Que bom, porque tem muita gente que diz depois da psicologia eu não sei nem quem eu sou mais. Eu estou perdida, porque são tantas novas informações e conhecimentos desse nosso processo de entender a subjetividade, enfim. Eu acho que essa vai ser sempre uma questão, gente. Essa é a questão que a gente nunca vai responder, porque é um processo, né? A perda do eu. Essa perda do eu, ela é ampla, né? Dependendo do que eu defino como eu também, Pedro Paulo, né? O que eu estou chamando de eu? E às vezes essa perda do eu é dessa concepção que a gente tinha antes da psicologia, do que a gente era, do que é o meu eu, e depois, ou dessas discussões, do processo psicoterapêutico. O processo psicoterapêutico dá essa mexida na gente, né? Da gente se olhar e perceber, opa, mas realmente quem sou eu, com as devidas aspas. Eu achei mais fácil porque antes talvez eu não tivesse a necessidade a todo momento de ficar me questionando quem era eu. Então, depois da psicologia, realmente ficou muito fácil, porque eu tenho um cuidado de pensar nisso, e refletir. Entendi. Então, tipo assim, até as dúvidas que eu possa ter, eu me permito ter. Então, as vertentes sobre o meu próprio eu aceito. Então, ficou, tipo, muito mais fácil falar quem eu sou, porque eu sei também que aquele que eu fui ontem posso não ser hoje, que não vou ser de amanhã. Então, mas aí eu já estou me permitindo ficar discernindo sobre quem eu sou, sobre quem o outro me permite ver quem ele é, e assim Sim, vai. É sim. muito diferente de antes, que era talvez uma coisa que não fosse, que não me fizesse pensar a todo momento isso. Na verdade, foi até mais fácil porque as incertezas te dão mais certeza de tu ter uma tranquilidade em te expressar em como tu te Fica bem define, tranquilo, né? assim, porque eu acho que depois de fazer psicologia teve um respeito muito maior pelas pessoas, e aí isso também fez com que eu me respeitasse também. Então, Sim, as dúvidas são sempre bem-vindas. Então, é muito sim. bacana isso. Por isso que eu acho que para mim ficou muito mais fácil. Falar hoje em dia de mim chega gostoso falar, Que porque bom. é bacana, porque até quando eu falo alguma coisa que foi diferente do que eu falei ontem, eu já vejo o quanto eu posso ter decrescido ou crescido em alguma coisa. E aí é Sim, uma assim, análise bem bacana. um processo autorreflexivo, né? Um processo autorreflexivo. Que vai ser um eterno vir a ser, uma eterna descoberta, né? Porque se a gente for falar até dentro dessa concepção mesmo de identidade social, exatamente, a gente vai ver que as próprias fases da vida, as chamadas fases da vida da psicologia do desenvolvimento, também estão permeadas por discursos sociais de como a gente deve agir, ser, né, no mundo. Por exemplo, né, aqui, né, ela traz um relato, enfim, de uma jovem adolescente. Então, quem sou eu? Bem, ela vai descrevendo vários fatores, tá, gente? Que a gente pode pensar muita coisa aqui dessas descrições dela. Bem, quem sou eu? Bem, é um pouco difícil de dizer quem sou e como sou, mas posso tentar. Fisicamente sou magra, estatura média, pele muito clara, olhos esverdeados, cabelos castanhos e compridos, rosto fino, nariz arrebitado, cara de moleca, mas corpo de mulher. Aqui a gente já vê que está atravessado primeiro por uma descrição anatômica, então, não, para eu me definir, eu vou me definir a partir da minha descrição anatômica,
né? Que quando ela fala ela é magra, ela não necessariamente está dando juízo de valor, mas a gente também vai construindo uma imagem, né? Só que ela traz uma referência de descrição que a gente acabou de falar sobre a questão de gênero, por exemplo, do ser mulher. Então ela diz com cara de moleca, mas corpo de mulher. E a gente, mas o que é então ter cara de moleca? O que socialmente se constrói sobre ter cara de moleca? E o que socialmente se diz que é ter corpo de mulher? Então a gente já vai utilizando esses parâmetros que são discursos sociais, né? A própria Gisele, né? Um rosto puro, né? Apesar que ela está só se descrevendo, só que a gente também já tem uma leitura social, né? De quando a gente vê, nossa, então uma mulher de pele muito clara, olho esverdeado, né? Nariz arrebitado, enfim, né? Esverdeado, nariz arrebitado, a gente já imagina também uma menina de uma determinada classe social, a gente já constrói, né, esses estereótipos que também vão sendo construídos a partir dessas relações. Exatamente, exatamente. E esse termo que ela fala aqui, ela está só começando a se descrever, gente. A gente vai ver que está atravessado por esse cara de moleca, mas corpo de mulher. E aí a gente vai, né, questionando. Então, o que é ter uma cara de moleca? O que socialmente se fala? Tá lá, ela é uma menina, ela vai falar mais na frente, ela tem 17 anos. Nesse momento, ela não está nem falando a idade dela. Ela está fazendo uma descrição anatômica que já está permeada também por uma identidade social do que é ser mulher. Do que é ter uma cara de moleca, mas ter corpo de mulher. Então, corpo de mulher, socialmente, é já ter um corpo o quê? Mais sexualizado, é já ter um corpo mais definido, né? Usando os termos que o senso comum vai utilizando. Cara de moleca significa que ainda é mais infantil, o que é ser moleca, né? Será que se fosse um homem ele falaria isso? Eu tenho cara de moleque, mas corpo de homem. E como é que a gente... Quais seriam os atravessamentos desses discursos sociais nessa descrição pessoal? Né? Deixa eu ir abrindo o chat aqui. Exatamente. Porque chegaram já a te falar, quando eu escutei isso... Falaram, professora. A gente que é mulher sabe que já ouviu nessa falaram, vida. E nessa idade, a gente até conversa muito em desenvolvimento do hoje que a gente está dando e também em psicologia de aprendizado. Então, a gente fala muito aí nessa questão das idades e tal. E aí eu lembro que quando eu escutava isso, dava para sentir o tom que ele estava falando do estereótipo que ele gostava de ter, né? Do lado dele, assim, parece uma menininha, mas tem corpo de mulher. Por sinal, eu escuto isso até hoje, porque eu tenho 32 anos, aí tem gente que acha que eu não tenho cara de 32. E aí... Mas aí isso me incomodava muito. Eu lembro que isso me incomodava muito porque não era um elogio assim, parece que você demora a envelhecer. É um outro tom. Eu achava isso super desrespeitoso. E nesse tempo, nesse período aí que a gente está juvenil não, na verdade adolescente, a gente está em busca da nossa identidade. E a gente quer ser bem interpretado, a gente quer ser entendido. E a gente já está tendo problema com o nosso próprio corpo, porque está tendo modificação naquele momento. Como se fosse uma culpa nossa enquanto mulher, né? A gente é hipersexualizada socialmente, mas a gente ainda leva a culpa porque a gente está com um corpão de mulher. Foi tu que provocou. Não era para tu estar saindo de saia curta, né? Aí começa essa chuva de... Como é que a gente fala? Quando de comentário? Mas não é isso, mas mais ou menos isso. Então, é por aí. A gente fica passando por isso. E a gente já está tendo problemas conosco. Ainda tem aquilo que a gente quer ser respeitado. E nesse momento aí, não é o respeito como mulher. É assédio. Isso, Joelson, eu queria falar de assédio. A gente está sendo assediado. Então, assim, a gente não está numa busca, principalmente nessa idade, de reconhecimento sexual do corpo. Até porque a gente está tendo problema com ele. A gente está numa busca de identidade porque a gente quer ser visto como igual.
E não como um corpo A hipersexualizado que gente está ser visto como desenvolvendo a sua igual, sexualidade a gente para quer ser uma sentir. futura provedora, né? Provedora no sentido da maternidade, da sexualidade, né? Na verdade, a gente nem Professora, pensa nisso, né? Mas tudo bem. professora, Diga, diga, Joelson. é, em- basicamente em cima do que a Lina falou, eu também eu analiso uma coisa. Eu percebo que a mídia, a televisão, né, até mesmo alguns atores, é empregado muito essas questões, né? Mel Maia, Assim, tipo, um exemplo. Melma. não é isso? Ai, eu não sei quem é a Mel Maia. Ai, que coisa feia, a professora não sabe quem. Procura Vou no jogar Google, no professora, Google. rapidinho. Vou jogar, só que eu tenho que interromper aqui para não ficar paralisado. Mas pode falar, pode falar, Joelson, que eu estou te ouvindo. Bora ver se É aparece aqui agora. assim, professor, o que a gente percebe, o que a gente Gente, eu não percebe hoje em conheço. dia Ela tem 16 anos, estou vendo aqui, mas eu não conheço. Mesmo olhando a foto, eu não era da Malhação, alguma. Acho que ela fez Malhação, não é isso? Ai, gente, me sentindo uma professora velha. Não conheço essa pessoa. Ah, não, a Mel. Tá, agora eu tô vendo ela mais nova, gente. Tá. Olha só que absurdo, né? Agora reconheci. Para ver como a gente vai construindo essa concepção. Eu lembro dela criança, fazendo personagem criança, a Mel Maia. E agora ela já é. Aí entra todas né, esses discursos sociais. Né? Pode falar, Joelson. depois eu falo, professor. Fale, não, é Eu porque eu estava perdi, tentando saber. não, eu perdi o raciocínio aqui, depois eu Ai, falo, tá bom? desculpa. É porque Desculpa, eu não se fiquei. preocupe, não. Não, eu que peço desculpa, porque eu fui ver, né, como vocês perguntaram, mas tu estava falando dessa questão da mídia, né? Do quanto que tu tem achado, percebido, que de repente. Eu só não entendi assim, tu acha que é incentivado pelos atores e pelas atrizes essa hipersexualização do corpo da menina, né, da mulher nessa fase, ou é o contrário? Foi isso que eu fiquei na dúvida. Não que seja assim, não que seja assim, eu digo assim, um incentivado, mas assim, eu acho que pela questão de como as pessoas são tratadas na mídia, ou até mesmo como eles se expõem, a moça, né, como no caso esse exemplo que a Lina falou, ela pode até não ter, claro, ela não vai ter essa intenção de querer se exibir muitas das vezes, mas a mídia, eu vejo assim, eu percebo que ela tem uma certa parcela de culpa por fazer exatamente esse tipo de pessoas, como o Pedro citou aqui, né, de, de, de ser, deixa eu lhe dizer a palavra aqui, de, de assediar essas mulheres, entendeu? Por conta da própria mídia, entendeu? Não sei se você está me entendendo o raciocínio aí. Um pouco, já, só deixa eu ver se eu entendi. Tu acha que essas meninas, por exemplo, a Mel Maia, tem uma parcela de culpa nesse grau de assédio porque ela mostra demais o corpo dela? Seria isso? Não Não. necessariamente ela, mas é um exemplo. Se a gente for pegar um exemplo das novelas, entendeu? Ou alguma outro tipo de acho que de músicas, Não tenha alguma. vergonha, fale o que você está pensando. Esse é o momento. É o raciocínio que é Uhum. meio complicado realmente essa questão. Eu digo assim, Sim, é um isso exemplo assim, mesmo. não diz um ditado que a situação é que forma o ladrão? Não sei se vocês sabem, se vocês lembram desse ditado, que dizem assim, que Uhum. uma situação ela cria o ladrão. É tipo assim, entendeu? Para um surgimento de um cara assediar uma mulher, nesse caso, eu vejo que a mídia ela tem uma certa influência nessa parte, Noelson, entende?
Oi? Eu lembrei de um exemplo que é bacana para isso que tu tá querendo falar. Me ajuda Teve aí, uma por favor. minissérie, Não, eu acho que eu estou entendendo o que tu está querendo falar. Pode falar, Nina. teve uma minissérie que era Verdades Secretas, que falava Hum, exatamente de umas modelos, já tem um estereótipo de corpo, e que elas eram bem novinhas e elas faziam até o book rosa. E elas se davam bem com isso. E eu tô falando que é um grande exemplo porque nessa novela tem uma atriz que é uma das principais, que ela até fala de Segune agora, não tá na novela da tarde, eu não lembro qual é o nome dela. Aí ela ela era a personagem principal, não era? Eu também sei quem é, mas não lembro o nome dela. então, ela é muito bonita. Podia ser até não podia até não ser a idade dela. Ela podia até não ser tão jovem na época. Eu não sei qual a idade dela na época. Mas o Uhum. estereótipo que ela passa é de uma menina muito nova. Camila Camila Queiroz. Queiroz, isso. E aí, então ela tem um estereótipo de uma pessoa muito, muito nova, por exemplo. E estava mostrando aquilo ali na televisão. Todo esse assédio em cima daquele corpo, daquele jeito. E de uma forma Exatamente. naturalizada e de uma forma valorizada, inclusive. Isso. Agora, que é isso que eu acho que o Joelson estava falando. Então, às Então, vezes, a mídia, aí a gente, claro, né, para não pensar que a mídia é uma instância que vem do nada, enfim, são vários discursos que estão atravessados nas mídias. Mas trazendo esse exemplo das novelas, da Verdades Secretas, né, que coloca, então, essa situação de enfim, como é que a gente pode dizer? Não é só da prostituição em si, porque tinha muita coisa relacionada ali, né? Então, de aquisição de bens materiais e de status no próprio meio lá profissional, em que era hipervisualizado, tipo assim, a discussão estava toda na personagem da Camila Queiroz e o personagem lá do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Lembrei o nome dele da Caminho das Índias, do Raj, que tal, né? Lembrei o nome do personagem dele lá. Esqueci o nome do ator, que era Aí você vai vendo o estereótipo que vai se construindo da menina de 17 anos, porque dá a entender isso, né? Como a Dina fala lá na Verdades Secretas, 16, 17 anos, que normalmente é a idade das modelos, né? Nesse contexto todo, que está querendo ser modelo, que está nessa, né, perspectiva do encantamento e tudo mais, e de um cara de 40 anos, vamos chutar aí, que qual é o estereótipo lá do cara? É o cara bem sucedido, é o cara com cara de galã, né? É o cara que pode tudo e faz tudo que ele quer, ele domina, né, o mercado, as mulheres, a profissão, não sei o quê, e que vai lá e diz, eu quero essa aqui, e agora essa pessoa vai ser do meu usufruto, né? E aí eu acho que entra nisso que o Joelson estava querendo dizer. Quem está assistindo daqui do lado, tanto que vocês viram que na época do Verdades Secretas ia ter gente que ia ser apaixonada pelo personagem lá do cara, né? Que eu esqueci o nome do ator, me fugiu agora o nome do ator. Ah, esse é o modelo de macho alfa. Esse é o padrão de homem que eu quero. Caraca, o cara era, né? A gente pode considerar ele dentro de várias discussões até quase um pedófilo. E com todos os processos aí a gente vai pegar assim, daquela pincelada, o Pedro Paulo vai me corrigir, aquela pincelada da psicanálise, né, de perversão, sei lá, né, de um processo perverso, sádico que ele estabelecia ali naquela relação, depois envolvendo a mãe da menina, né, enfim, depois ele se relaciona com a mãe dela para ficar perto dela. Tu fica, gente, aquilo está sendo, né, uma novela no sentido, era uma série, uma minissérie, ou a gente está estudando caso clínico de psicopatologia e tá todo mundo achando ok, normal, legal, e aí, né? Como a gente até falou agora na aula da sexta-feira, da questão da menina de 10 anos de idade, que todo mundo caiu em cima da menina, que era 4 anos estuprada. Até hoje vocês veem que assim, eu fico, meu Deus. Aí o cara agora foi preso, cadê? Cadê o movimento para estar lá na frente do presídio, da delegacia onde ele está preso, chamando ele de assassino, de estuprador? Não é que tenha que ser uma coisa pela outra, né? Um ódio pelo outro. Ah, não, então temos que ir lá agora chamar ele de assassino. Não é isso, gente, mas olha só como esses papéis sociais do que é ser menina, inclusive, né? E do que é ser homem, são mais ou menos naturalizados socialmente.
E a forma como eu posso ver isso numa minissérie e achar normal, é só uma minissérie polêmica. Mas qual é o papel da mulher? Como é que as mulheres estão sendo produzidas e reproduzidas ali? Né? Representadas, falando de um termo também muito do audiovisual, né? Do cinema, do audiovisual em geral. Qual é a representação, que a gente vai falar isso na aula da sexta-feira, essa concepção de representações sociais? Então, quais são as representações da mulher? E, gente, hoje em dia eu sou muito chata, eu não consigo ver algumas coisas que eu vejo reafirmar um padrão da mulher, que é não é só a submissa em si, mas, sabe, nesse papel da mulher que tem que viver em função de um cara e reproduzir esse papel do cara que tem que ser o garanhão, que pega todas, que é né, um maravilhoso. Um dia desses eu estava passando na TV, aquela coisa da gente zapeando na TV fechada, na net, né, eu tenho a net, e aí estava passando aqueles filmes tipo American Pie, mas não era American Pie, era Eurotrip, uma viagem inesquecível, uma coisa assim. Então, a gente vai pensar em vários perfis socialmente construídos. Meninos jovens, ditos, considerados nerds. Aí você vai lá e caracteriza. Ah, é um menino magro, desengonçado, que nunca conseguiu pegar uma menina. Aí depois, as meninas lá, né, eles vão pro... Eu só vi essa cena. Eles estão indo para uma praia de nudismo porque eles querem ver as mulheres nuas. Aí eles chegam lá nessa praia de nudismo, só tem homens nus porque eles erraram a praia de nudismo, tipo isso. Né? Era uma praia de nudismo só, que iam muitas mulheres, as mulheres deixaram de ir, só vão os homens. E aí, por acaso, chega uma amiga deles que estava participando lá da Eurotrip com eles, né, da viagem para a Europa, e diz, aqui é uma praia de nudismo, então bora lá. Aí ela vai tirar, ela fica só de biquíni. E aí, na hora que ela tira a roupa, como ela tá de biquíni, tá? Como era uma praia só de homens, vira a cena mais grotesca do mundo para ser risível, porque é um filme de comédia, que assim, todos aqueles homens olham e mulher, mulher, aí saem correndo, assim, parece que eles são zumbis, porque apareceu uma mulher de biquíni na praia de nudismo. Aí eu fiquei, gente, como assim? E isso foi um filme que meus primos, né, há um tempo atrás, esse filme não é tão antigo assim, assistiam e achavam o máximo, legalzão, filme de gente, e aí? Né? O que a gente também constrói como masculinidade? E o que a gente reafirma? Né? Eu sou um caçador, eu vejo uma mulher, eu tenho que caçar, eu tenho que conseguir, enfim. Também. Né? Então, voltando aqui. Lina, meus primos adoram esse filme. Voltando aqui para o que vocês colocaram no chat. Exatamente, Pedro Paulo. Fiz uma comparação para dar um puxão aí, né? Claro que é bem de um contexto de um sadismo até, né? Porque ele era bem complicado esse personagem, né? Do Verdades Secretas. Deixa eu terminar. Exatamente, né? Dá tudo certo mesmo dando tudo errado, tá? É o filme, né? Sim, hoje em dia a gente já tem outra discussão, apesar de terem esses filmes, gente. Tipo, no outro filme também, a história de Zapeando, que a gente já está terminando a aula, já está nos últimos 10 minutos, era aquele filme As Mulheres São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, que é da Mônica Martelli, que ela tinha uma série, que ela fazia discussões de relacionamentos amorosos e tudo mais. Tem algumas discussões interessantes, mas, por exemplo, me incomoda ainda ser essa afirmação da mulher que só vai ser feliz se arranjar um homem. Né? Então, lá o filme inteiro, a série inteira, tem uma discussão, ok, de relacionamento amoroso. Na série, fica um pouco mais meio autobiográfico, dos conflitos dela pessoal. Né? O conflito pessoal dela querer, enquanto um desejo dela, se relacionar lá e tal. Mas no filme fica aquela coisa assim, lá tem uma cena em que ela está esperando um dos caras que ela está se relacionando, ela jura que ele vai pedir ela em casamento, então ela imagina ela na praia, ele de helicóptero, jogando flores nela e pedindo ela em casamento num helicóptero, assim, aquela coisa de filme hollywoodiano, bem clichêzão. Aí vão ter mulheres que vão se identificar e que vão, né,
reafirmar esse padrão e que a gente vai reafirmando essa coisa de que a mulher só é feliz e que o homem também, isso também tem algumas discussões dentro das discussões de masculinidade, só, né? Então a mulher só é feliz, ela só vai se completar enquanto ser se ela tiver um relacionamento amoroso. E aí isso é configurado como parte da psicologia da mulher. E aí a gente vai questionar até que ponto isso é uma construção social, até que ponto talvez eu estar sofrendo por estar sozinha é porque eu estava apaixonada por alguém e não deu certo, ok, isso faz parte do processo da relação, ou é porque, cara, eu tô só, tô super bem na minha vida, tô trabalhando, tô tendo meu dinheiro, né? Vou poder viajar agora porque eu vou fazer um curso não sei aonde, não sei o que, não sei o que. Mas aí fica todo mundo perguntando, e o namorado? E o casamento? Gente, eu não tô... Aí você já começa a se questionar se tem algum erro com você. Não, gente, tá, um dia se eu quiser eu vou namorar, um dia se eu quiser eu vou casar, mas... Então, são esses atravessamentos que a gente vai pensando. E aí, fechando, eu ainda não assisti esse filme, porque eu tenho que ter um certo estômago, porque já me disseram que é um filme bem dessas relações, assim, que é esse filme 365 dias, né? 365, é só 365, que é um filme da Netflix. Eu já vi algumas discussões sobre essas, né? Que a mulher, enfim, eu sei que ela acaba... É uma coisa meio 50 tons de cinza, né? Pelo que eu já ouvi falar. Ô, professora, Oi, pode falar, Joelson. e a gente percebe que essa mulher, vamos falar no modo geral, até, até ela ser um exemplo, ser vista como um exemplo, um papel para assédio para os homens, né? Ou ser vista como um porte de interesse, né? Ela é tratada um exemplo, entre aspas, num certo capricho. Mas, por outro lado, se esta mesma mulher ela chegar a um ponto de já não ser mais um exemplo também, outro ponto abre aspas, até o ponto dela chegar a ser deixar de ser valorizada, né? Ela passa a ser violentada, né? Espancada, maltratada. É isso que foi o que aconteceu agora, esse período, né, de isolamento, né? pandemia, não, de pandemia, né? De pós-pandemia, não, durante a pandemia, melhor dizendo, Do que a isolamento, né? Que as violência, pessoas ficaram confinadas e tiveram que lidar com essas exatamente, situações. isso aumentou o número, aumentou demais a violência contra essa mulher. Então, ela deixa de ser vista como um exemplo, símbolo da sexualidade, né? Acabou, e aí a máscara cai e a violência cresce, né? Não somente contra a mulher, vem o abuso, vem contra as mulheres e contra as crianças também. Então, Sim, uma série de sim. coisas muito sérias, né? Sim, exatamente, com certeza, Joelson, né? E aí, já estamos também nos nossos 4 minutos para eu não pegar a próxima aula de novo, né? É, isso traz também, que é uma coisa muito importante, né? Que eu acabo trazendo muito exemplo da mulher, porque parte do meio que do meu lugar de fala, pelas experiências, né? Por essas vivências, enfim, mas também de se pensar essa construção da masculinidade, né? Porque a gente vai vendo que se constrói socialmente uma masculinidade, o que é chamado de masculinidade tóxica, né? Que é um termo que ficou muito usado hoje em dia nessas discussões de gênero, né? Então, você vai vendo a criança, o menino que já nasce nesse contexto, né? A gente falou lá do nascimento da menina, então o menino nasce. Então, o que ele vai ouvir? Você tem que gostar de carros, você tem que ser o provedor, você tem que ser aquele que vai tomar conta da família, mas você tem que ser o responsável pela sua mulher, você é o dono da casa. Ah, tá muito besta. Mulher tá mandando na casa demais, tá besta, né? Casamento é suicídio, aquelas brincadeiras, aquelas camisas temáticas, né? Que a mulher tá esperando casamento e o cara tá dizendo que é game over, né?
os padrões de relacionamento vão se construindo nessa relação. Então, o homem é agressivo, tu tem que ser agressivo, tu tem que ser o machão da casa, se tu não for, tu é fraco, né? Tu é besta, né? E aí, nesse processo, né? Essa criança tá ali ouvindo que para ela também ter um relacionamento amoroso, falando das relações héteros, e até às vezes isso acaba se reafirmando nas relações homo também, é que eu tenho que ser um homem para eu conseguir, né? E as mulheres, às vezes, também esperam, porque também estão inseridas nessa discussão, acabam, né, algumas mulheres sendo machistas e esperando, então, que esse homem seja, não, tu que tem que pagar a conta, não, tu que tem que ser o dono da casa, tu que vai ser responsável por tudo isso, tu não pode chorar, tu não pode ter fraqueza. Para com isso, ficar chorando, vendo filme comigo, nem parece homem. Então, aí a gente diz, mas meu Deus, é uma mulher falando isso? Infelizmente. Né? Porque estamos atravessados por esses papéis sociais. E a gente vê, né, na discussão lá do grupo sobre gênero, masculinidade, que até o Eric é o coordenador, que vai participar da live hoje. E é interessante também para mim, porque como estou num lugar de mulher, às vezes ouvir o que eles ouviram e o quanto que eles sofreram quando eles tentaram romper com esse padrão de masculinidade, romper com esse padrão de paternidade, né? Tu fica em casa cuidando da tua filha enquanto a tua mulher vai trabalhar. Estranho isso, que absurdo. Gente, que coisa mais linda o pai poder ter, né, estar cuidando, que não é uma ajuda, é afeto, que a gente até falou também na semana passada, né, dessas definições. É importantíssimo para o desenvolvimento psicológico, a gente está falando de psicologia daquela criança. Né? E aí isso vai reafirmando, então, o lugar do que socialmente vai ser cobrado, tanto que a gente vê maior número de assassinatos entre pessoas são entre homens, porque a violência é incentivada dentro da masculinidade desde a infância. Ele roubou a bola, vai lá e passa a perna nele, né? Ele pegou teu brinquedo, dá um soco nele, tu não é macho? Tu não tem que te defender? Apenas te defender, né? Então, isso vai sendo construído também nesses padrões de violência, para a gente pensar as origens, não é que em função disso a gente também vai dizer, não, então tá, né, vamos banalizar a violência contra a mulher de forma nenhuma. Mas é para a gente pensar esse processo de relação e da onde vem também essa construção da masculinidade, que infelizmente continua se reproduzindo, né? Bom, gente, como sempre a discussão na turma de vocês é sempre muito boa, né? A gente vai trazendo tanto, vocês vão trazendo tantos exemplos, o que é excelente, que a gente vai, né? A Nina até falou aqui também um pouco, né, dessa visão, né, de ser independente, né? E dessa coisa do que é chamado de relacionamento vazio e passageiro, que também isso é muito relativo, enfim. Que intimida, pois é, ainda tem essas concepções. Então a gente vai vendo que essa construção, para a gente finalizar, né? Então, dessa identidade social que a gente falou hoje, dessa identidade social, ela vai estar sempre permeada por esses papéis sociais, né? Do que a gente está pensando aqui, enquanto o que a sociedade está dizendo de como a gente está agindo e como isso atravessa a nossa identidade diariamente. Né? Porque eles, não, agora pronto, desconstruir, não vou reproduzir mais nada. Mas a gente está no nosso cotidiano escorregando porque a nossa subjetividade foi construída dentro desse contexto desde antes de nascer, praticamente, né? Então, a gente ainda tinha algumas outras conceitos, mas aí a gente vai, aí já fica a tarefa de casa, vamos dizer assim, né, para vocês terminarem de ler. Na verdade, aqui eu aproveitei para falar de toda a concepção teórica e o que ela vai de identidade social, que ela vai falar desse exemplo da menina, do que ela vai se descrevendo, né? E o que ela vai chamar de consciência de si é exatamente esse processo reflexivo. É no momento em que a gente vai pensar, né? Então, para finalizar, é importante uma reflexão em que, de fato, representa a identidade social, definida pelos conjuntos de papéis que desempenhamos. Então, esses papéis tendem à manutenção desse contexto social, mas também estão atravessados, né? Atravessam a nossa identidade. E essa consciência de si é uma forma da gente também compreender que a gente está inserido nisso, né? É a gente ter a consciência de que espaço, né? De que lugar a gente está falando, né? Do que a gente está vivenciando,
né? Não se fala em consciência de classe também, né? A gente tem a noção dos nossos privilégios, por exemplo, quando a gente tem condições sociais, enfim, dos privilégios que a gente tem. A gente também tem consciência de quando a gente não tem os privilégios em que a gente é submetido. E a consciência de si é isso também, né? É a gente, a partir dessa referência das identidades sociais, o que ela vai chamar de consciência de si, é pensar, então, esse processo autorreflexivo, que no momento em que eu escolho ser mãe, o que está atravessado sobre ser mãe? O que eu escuto socialmente? De que forma eu estou me dobrando, refletindo, né, sobre esses discursos sociais, ou estou só reproduzindo e sofrendo porque eu tenho que reproduzir? Né? Então, são esses pontos, gente. Bom, gente, então hoje a gente, né, finalizou bem, mas foi ótimo pelos exemplos, porque os exemplos são ótimos para a gente pensar a própria teoria, né? E na sexta-feira a gente viu a Silvia Alane, todas essas discussões da Silvia Alane, ou seja, o referencial de onde ela está entendendo a psicologia social, por isso que ela fala muito do sócio-histórico. Então, para a gente entender papel social, a gente entender como ele atravessa a nossa identidade, a gente tem que entender, inclusive, a concepção social de pai, de mãe, a gente tem que entender de onde veio, historicamente, enfim. E a partir da Silvia Alane, como vocês viram, ela é uma virada de chave, então, nas discussões da psicologia social brasileira, prioritariamente, mas ela faz isso vai também gerando efeitos na América Latina, até na Europa, posteriormente, e tudo mais. A gente vai começar a ver, então, a partir da sexta-feira, as outras perspectivas teóricas que emergem daí, né? Que é, dentro do nosso cronograma, as representações sociais, tá? Aí eu vou mandar para vocês na plataforma e mando por e-mail. Qualquer coisa que vocês não receberem por e-mail, me confirmem, né, o texto para sexta-feira. E qualquer dúvida, podem mandar por e-mail ou podem já deixar anotado para a gente continuar o papo na semana que vem. Na semana que vem já, na sexta-feira, né? Porque o nosso horário aqui está estouradíssimo. Então é isso, gente. Boa tarde e até sexta.